Olá, irmãos. Vamos à nossa primeira aula de introdução do nosso culto Música e Adoração. Essa aula vai se dividir basicamente em três partes. A primeira, nós vamos tratar sobre definições, conceituações, diferenciações. A segunda parte, nós vamos trabalhar de forma breve, introdutória, o culto no Antigo e no Novo Testamento, uma visão da teologia bíblica. E, por último, implicações desse entendimento na prática que faz com que nós tenhamos assim como elementos fundamentais, as características fundamentais do culto cristão, a partir de uma visão da fé reformada. Mas antes de tudo, feche seus olhos e vamos orar, pedindo auxílio a Deus, para nós termos um tempo de edificação, de crescimento, nesses minutos que nós teremos. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela grande oportunidade que temos de pararmos durante alguns minutos do nosso dia, muitas vezes tão puxado e tão atarefado, para estudarmos e para crescermos no conhecimento da Tua Palavra e para estudarmos algo tão importante, vital para as nossas vidas, que é a adoração ao Teu nome. Nós te pedimos o Teu auxílio, encarecidamente. Nós te pedimos que esse tempo seja um tempo proveitoso, um tempo edificante. Nós oramos a Ti no nome de Cristo Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Perdão. A primeira parte, aquilo que eu quero que vocês apreendam, ou seja, agarrem com toda a força, é a ideia, o conceito da palavra culto. E eu quero então fazer aqui uma diferenciação, por um instante separar a palavra culto e adoração. Mas antes disso, no entendimento mais popular, culto e adoração, eles têm um sentido sinônimo. Mas quando nós olhamos para os termos dentro da tradição clássica, dentro da tradição clássica protestante, reformada, nós vamos poder diferenciar onde o termo adoração sofre influências culturais e teológicas de movimentos mais recentes. E a palavra culto tem esse significado mais amplo, mais conectado com a tradição protestante clássica. Portanto, nós podemos definir de forma mais simples, inicialmente, a palavra culto como vindo do verbo latino colere, que significa cultivar ou venerar. Já a palavra adoração, nas últimas décadas, desde o final da década de 60, tem sido traduzida direto da palavra inglesa worship. Esta última palavra adoração sofre influências de um movimento chamado movimento de música de adoração contemporânea, que nasce lá no estado da Califórnia no final dos anos 60, com jovens que estavam se convertendo do movimento hippie lá nos Estados Unidos. Esse movimento chega ao Brasil com o nome Movimento de Louvor e Adoração, assimilado por igrejas mais recentes dentro do cenário evangelical brasileiro. E traz toda uma conotação diferenciada daquela tradição mais clássica protestante que a palavra culto traz. A palavra, portanto, culto, nós assumimos essa palavra e a definimos da seguinte forma. Culto seria um ato de honrar, uma reverência, uma veneração do divino, uma palavra derivada do verbo colere, que indica cuidado, um cultivo de, ou uma honra a algo. Assim, religião é descrita como cultus, como recta deum colendi ratio, o momento correto de adorar a Deus, ou seja, uma atividade mais restrita, quando o povo de Deus se reúne. O culto, nesse sentido, dentro dessa definição, ele tem uma distinção entre o culto interno, que é aquela devoção interior, consistindo nas virtudes cristãs da fé, esperança e amor, e um culto externo, que seria a devoção externa, consistindo em uma adoração externa e serviço cristão.
Essa definição está em consonância ou vem de uma tradição clássica protestante. A palavra adoração, nós assumimos que pode ser entendida dentro de um conhecimento popular como sinônimo de culto, mas nós devemos entender que no momento da história ela sofre influências de movimentos evangelicais nas últimas décadas e chega ao Brasil carregada de outras significações. Um outro dado interessante é que no inglês a palavra cult ela é utilizada de uma forma extremamente negativa e associada a cultos heréticos de religiões ocultas, pagãs. É assim que eles entendem essa palavra. Mas nós assumimos a origem dela na língua latina, não na língua inglesa. Okay? Então, essa breve diferenciação cobre toda essa primeira parte. John Frame, no seu livro Em Espírito e em Verdade, traz uma definição bem simples que nós podemos também colocar aqui. Ele usa o termo culto, podendo ser definido como serviço ou obra de reconhecimento da grandeza de nosso Senhor pactual. Nas Escrituras, o termo culto ele está dentro de dois grupos de termos no original hebraico e grego, que são traduzidos como culto. O primeiro grupo, então, é traduzido como trabalho ou serviço, aquele trabalho e serviço que era realizado pelos sacerdotes no culto do Antigo Testamento. O outro grupo de termos pode ser, então, traduzido literalmente como curvar-se, ajoelhar-se. Ok? Então, esse é uma introdução que eu gostaria de que os irmãos entendessem essa breve diferenciação entre culto e adoração num sentido que liga o culto a uma tradição mais clássica, protestante, dando a esta palavra, esta conotação, essa atividade restrita de cultuar a Deus, mas dividida entre um culto interno e externo, aquele culto interno baseado nas virtudes cristãs e naquele culto externo, aquele serviço de adoração cristã a Deus, quando esta se reúne para cultuar o Deus eterno, o Deus a quem nós adoramos e que se revelou na Escritura Sagrada. A segunda parte da nossa aula, irmãos, se refere ao culto no Antigo e no Novo Testamento. Um breve panorama. Na página 2 da sua apostila, eu começo falando: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essas são as primeiras palavras que aparecem na Bíblia, como eu lhes falei na nossa ementa. Porque Deus estava no início criando todas as coisas. Ele não é somente o criador de todo o universo, mas ele é o centro de todas as coisas criadas. A implicação primeira é que a nossa vida ela deve ser regida ou direcionada em tudo que nós fazemos a Deus. Esse é o nosso culto no sentido mais lato, mais amplo. Os protestantes, dentro de uma tradição apostólica, lá dos pais da igreja, aqueles que receberam os ensinos doutrinários dos apóstolos nos primeiros séculos da era cristã, então já falavam a respeito deste culto no sentido mais lato da expressão, onde tudo o que eu sou, tudo o que eu faço deve ser feito em adoração a Deus. Ou seja, aquilo que você faz no seu trabalho, a forma como você se relaciona com as pessoas, a forma como você se relaciona com os seus líderes no seu trabalho, o que você fala, a forma como você se relaciona com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus amigos, com seus vizinhos, tudo isso está dentro de um escopo que nós entendemos que é o culto amplo, onde tudo o que eu sou e tudo o que eu faço deve ser em adoração a Deus. Quando Deus então cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, ele os cria para a sua adoração, para que eles pudessem adorar e conhecer a Deus. E eles pudessem então, dessa forma, adorar e servir ao seu Criador em tudo que eles faziam. O Salmo 19, nós podemos ler
no primeiro verso, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Homem e mulher, portanto, são criados com a finalidade de glorificar a Deus e regozijar-se nele para sempre, como diz o nosso breve catecismo. Para isto, portanto, foram criados homem e mulher, para adorarem o seu Criador e a ele prestarem culto, devotando suas vidas em toda a sua totalidade para o louvor de sua glória. Depois de haver sido criado homem e mulher, Deus plantou o jardim do Éden e colocou nele o homem, como diz o texto de Gênesis, capítulo 2, verso 15. O texto de Gênesis nos mostra que Deus e a coroa de sua criação encontravam-se diariamente na viração do dia. Citando o livro de Desmond Alexander, Do Éden à Nova Jerusalém, ele diz: o Jardim do Éden não é visto pelo autor de Gênesis simplesmente como um pedaço de terra na Mesopotâmia, mas como um santuário arquétipo ou padrão. Este é o lugar onde Deus habita e onde o homem deveria adorá-lo. O Jardim do Éden, então, aparece como uma figura escatológica, porque Deus cria o mundo e Deus vem habitar com a sua criação. Ele se dá a conhecer, o homem o glorifica, e adoração e satisfação estavam unidas na criação. Com a queda, os nossos primeiros pais perdem este privilégio da genuína e direta adoração que havia no Jardim do Éden. Essa adoração, então, era interrompida por causa do pecado. A adoração agora é possível somente através de mediações, ou é mediada por sacrifícios e derramamento de sangue. O relacionamento estabelecido por Deus no pacto das obras exigia obediência e obediência perfeita. Mas ao comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles deixam de adorar a Deus, eles deixam de honrar a Deus, eles deixam de obedecer a Deus. E por isso eles são expulsos do jardim-templo, onde eles ali adoravam e onde eles poderiam ter acesso à árvore da vida. Mas no cenário da queda, no cenário onde Deus está proferindo maldições, Deus traz a esperança. E a esperança é que o descendente da mulher vai colocar um ponto final nas obras de Satanás. Então, Deus no cenário da queda, ele revela o proto-evangelho, Jesus Cristo, aquele que viria para destruir as obras de Satanás e reconciliar o homem que agora vivia em rebelião contra Deus a uma adoração perfeita, feita através de Cristo. O pacto da graça, então, é estabelecido como meio de cumprir aquilo que o primeiro Adão não foi capaz de cumprir, o pacto das obras. Então nós estamos diante de uma transição dentro desse sentido do culto que era prestado a Deus no Jardim do Éden e depois deles serem expulsos do Jardim do Éden. O desenrolar da narrativa bíblica conta-nos então a história dos sucessivos encontros de Deus com o homem. Ele toma toda a iniciativa, Deus, e vem ao encontro do homem para restabelecer o relacionamento pactual quebrado no Éden. Portanto, o restante de toda a Escritura constitui-se no relato da grande história da redenção, a história de como Deus ativamente está se revelando ao seu povo escolhido através de atos pactuais. Noé, Abraão, Jacó e Moisés são alvos desta graça e dos propósitos específicos de Deus na história da salvação. Os encontros de Deus e estes homens, afirma John Frame, foram seguidos de uma experiência de culto. Por exemplo, Moisés, quando está diante de Deus na sarça ardente, tira as sandálias dos seus pés, pois estava pisando em terra santa. Moisés é, portanto, usado por Deus no grande evento da salvação do Antigo Testamento. O livro do Êxodo nos mostra basicamente 3 coisas, irmãos. O primeiro é que Deus salva o seu povo do Egito, do cativeiro do Egito. O grande evento da redenção do Antigo Testamento está relatado no livro do Êxodo. A segunda coisa é que Deus estabelece uma aliança com o seu povo quando ele dá a sua lei, a forma como o povo deveria viver. Deus chama esse povo à santidade, dando a eles a lei. Deus primeiro salva e depois Deus dá a sua lei
para que eles busquem uma vida de santidade, porque a lei de Deus, a lei moral de Deus, reflete o seu caráter santo e justo. Mas Deus não para por aí. Em terceiro lugar, no livro de Êxodo, ele começa a dar detalhes, instruções detalhadas a respeito de como ele deveria ser adorado. Se você já leu, e eu acredito que você, se você não leu, deve ler o livro de Êxodo e Levítico, você vai ver isso de forma bem clara. Deus está preocupado com a adoração do seu nome. E ele sabe que seres humanos pecadores precisam serem orientados a respeito de como eles deveriam adorar a Deus. Isso deve nos ensinar algo precioso. A adoração ela não é relegada à boa vontade ou à criatividade humana, mas ela é ensinada especificamente, detalhadamente ao seu povo. Todos os itens da adoração no tabernáculo e no templo têm significações que apontam para o futuro e se consumam e se realizam em Jesus Cristo. Digamos, o livro de Levítico é dedicado inteiramente a ensinar o povo da aliança como eles deveriam se aproximar de Deus. O livro de Levítico nos traz então esse significado da adoração pura, de uma vida de santidade, que é o coração da fé em qualquer época. Tanto o tabernáculo quanto o templo foram estabelecidos ou construídos e devotados ao culto sacrificial, às orações, à prestação de juramentos, ao canto dos louvores a Deus e também ao ensino. John Frame diz isso no seu livro Em Espírito e em Verdade, citando o seu livro na página de número 45. Se os irmãos quiserem checar, e aí está na sua apostila. A presença do tabernáculo e do templo no meio do povo representava o modo pelo qual Deus habitava no meio deles. Mas em Cristo, todo o significado e simbolismo encontrados no tabernáculo e no templo têm a sua consumação. As figuras do templo e do tabernáculo e seus significados acham em Cristo, na pessoa de Cristo, a sua plena e perfeita realização. O culto no Novo Testamento, portanto, tem a sua centralidade e foco na pessoa de Cristo e na sua obra consumada na cruz do Calvário. Agora, na nova aliança, Deus está presente no meio do seu povo através da pessoa de Cristo. A ascensão de Cristo, a promessa do derramamento do Espírito é concretizada, fazendo de seus discípulos habitação de Deus através do seu Espírito. Portanto, irmãos, criação, queda e redenção. O conceito de adoração está presente em todos esses momentos de um Deus que ativamente está se revelando e vindo ao encontro de pecadores e estabelecendo todos os recursos necessários para que nós sejamos santificados e para que nós dedicamos e centralizemos a nossa vida em torno da adoração a Deus. Um culto centralizado no Deus Criador dos céus e da terra. Um culto feito pela mediação de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Um culto baseado naquilo que a Escritura revela a respeito de como Deus deve ser adorado, não baseado em nossa própria criatividade, em nosso próprio bel prazer, ou em nossos próprios planos ou ideias a respeito do culto, mas um culto que é centralizado na Escritura, centralizado em Deus. E aqui nós estamos na última parte, nas implicações, e John Frame, no seu livro, nos ajuda a relacionar uma série de características fundamentais que fazem parte, então, das implicações daquilo que nós acabamos de falar. Em primeiro lugar, o culto deve ser, então, centralizado em Deus. O culto não pode ser centralizado no homem, naquilo que agrada o homem, naquilo que o homem busca, mas o culto deve ser voltado diretamente para Deus. Em segundo lugar, o culto deve ser centralizado no Evangelho, pois é o lugar específico onde, como corpo de Cristo, nós podemos orar, confessar os nossos pecados,
comunitariamente. Nós podemos colocar as nossas vidas e tudo que nós fazemos baseado no Evangelho, baseados naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O culto, tanto restrito e amplo, é possível por causa do Evangelho, por causa da obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. O culto, ele é trinitário. E a trindade não é simplesmente uma característica do ser de Deus, mas se Deus não fosse trino, a nossa salvação estaria em jogo. Porque Deus é trino, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Redentor, Ele é Espírito. Nós podemos adorar a Deus. Nós adoramos a Deus por causa que Cristo morreu e nos reconciliou com o Pai. Quando colocamos a nossa fé, a justiça de Cristo é imputada ao nosso respeito. E nós fazemos isso no poder do Espírito Santo. O culto, o ajuntamento do corpo de Cristo, ele é um culto trinitário, baseado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O culto tem também características verticais e horizontais. Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, se preocupa com que as pessoas vão entender. A linguagem no culto deve ser uma linguagem compreensiva às pessoas. Ele está regulando os problemas que eles tinham ali no culto em Corinto, preocupado num culto que fosse edificante, que produzisse reconciliação, crescimento, encorajamento, confronto, mas um culto que tem uma horizontalidade também. Amar a Deus e amar o próximo no contexto como uma família que se reúne, centralizada ou focada na pessoa de Cristo, olhando para a revelação de Deus, a Escritura Sagrada, para louvar a Deus, para bendizer o seu nome. O culto, ele então, como já havia falado, tem esse sentido amplo, toda a nossa vida. Tudo o que nós fazemos. Isto faz com que nós possamos reavaliar a forma como nós vivemos as nossas vidas, em tudo que fazemos. Eu lembro de um livro que li há algum tempo atrás, que descrevia de uma forma bem fiel a vida dos puritanos, de homens e mulheres que viveram em séculos passados e que foram tão fiéis, amaram tanto a palavra de Deus e levaram a vida cristã de uma forma tão séria que eles impactaram a sociedade do seu tempo. Um destes homens descrito fala a respeito do seu trabalho, de como ele entendia que tudo o que ele fazia ali na sua oficina, que era para ajudar o seu cliente, era para a glória de Deus. Portanto, ele sentia a presença de Deus na sua oficina. E tudo o que ele fazia ali, ele deveria fazer da melhor forma possível, não para ficar famoso, mas em primeiro lugar, para dar glórias a Deus, num sentido amplo da sua vida, de adorar, de cultuar ao seu Deus. A importância do culto é notória, irmãos, porque Deus ensina, explica detalhadamente, se preocupa como ele deve ser adorado. O culto não é entregue a mãos de homens, ou à vontade própria, à criatividade humana, mas Deus nos dá princípios que devem ser aplicados, devem ser conservados, devemos nos apegar, e isso nos mostra e nos ensina a importância da adoração, a importância do nosso culto ao nosso Deus. Eram os ensinamentos que eu tentei resumir para que nós possamos dar aí o pontapé inicial no nosso curso Música e Adoração. E eu desejo a todos vocês que esse ensino a respeito do culto transforme-se vida no coração de vocês. Não simplesmente seja informações, mas seja algo que gradativamente, progressivamente, tome conta de tudo que vocês são e tudo o que vocês fazem. A Deus toda glória. Que Deus os abençoe profundamente.